Olá, meu nome é Breno e aqui nós continuamos a nossa série de construindo um produto com Vibe Coding do zero, produtizando aqui uma automação do N8N com um front bem estruturado, com segurança e utilizando nada além do Vibe Coding. Para a gente não perder mais tempo, vamos lá, vamos ver o que a gente já tem e o que a gente construiu nessa PRD número 2. É um documento de requisito de produto que a gente previamente ali conversou com a nossa LLM, o Cloud, para que entregasse isso para a gente baseado ali numa longa discussão e ideias de produto. Vamos lá? Então, recapitulando, né, nós estamos construindo aqui o Agent Smith para o nicho de SaaS, que é um agente aqui suporte ao colaborador interno, que sabe todos os processos da empresa, todas as regras de produto, de software, cliente, financeiro, estratégico e operacional. Quem quer saber mais dessa aula aqui, eu deixei aqui o outro vídeo, que é o vídeo primeiro dessa série. Vocês vão saber como que a gente montou toda a estrutura do produto, utilizando ali o N8N, o Bolt, enfim, para a gente poder construir o MVP desse produto. E aqui a estrutura que a gente está usando, né? Bolt, N8N, Supabase, Postgre, Cloud, ChatGPT, o 21st Dev aqui para poder fazer o nosso layout. E aí o que a gente já entregou? Nós entregamos aqui o MVP grosso, que a gente chama aqui de MVP grosso. Entregamos aqui um setup e uma fundação, um empty state aqui, entregamos aqui a primeira integração com o N8N, nós estamos utilizando esse agente reg aqui do N8N, que é um template que já faz o agent chunking aqui, faz o re-ranker, um agente que usa reg de altíssima qualidade, e nós estamos conectando isso aqui no front para poder entregar aí algum valor para o cliente. E aí, além disso, nós aqui entregamos aqui mensagens de persistência, um user ID anônimo, sidebar e histórico, e aí a gravação de áudio e playback de áudio. Ou seja, nós fizemos aqui o MVP mais grosso possível. Basicamente, tava só esse chat aqui, não tinha login, não tinha porra nenhuma, porque o mais importante quando você está construindo uma solução, primeiro, você tem que fazer uma POC ali e testar, né? Quando a gente fala POC, é o mínimo do mínimo para você fazer um teste e realmente ver se aquilo ali vai funcionar. Nesse caso aqui, a nossa POC era testar a conexão ali entre o front do Bolt e o webhook aqui do N8N, fazer algumas perguntas para a gente. Aí eu tive que desenvolver essa parte de transcrever áudio para o meu chat ali continuar enviando áudio e o agente entender para poder ficar mais fácil. Você vê que não tem tela de login, não tem landing page, não tem nada. E aí agora nós vamos aqui para a parte do PRD2, que é front, nós vamos dar um tapa aqui no front-end, vamos trabalhar a autenticação, vamos dar uma olhada aqui em integração de pagamentos, se nós vamos utilizar, e aí foi confirmado aqui a PRD2. O que tem nessa PRD2 aqui de uma forma resumida? Nós vamos estruturar o banco de dados agora. Pensa que hoje não tem tabela de usuário, não tem tabela de cliente, não tem praticamente nada ali, tem alguma coisa ou outra que está gravado ali. Não temos sistema de autenticação, de login, de cadastro, né, de usuários. Aí aqui tem o sistema OAuth do Google, recuperação de senha, aí tela de planos, né, para pagamento, proteção de rotas e cookies. Aqui a maioria das pessoas que não tem o conhecimento de tecnologia da informação, de TI, é aqui que a gente cria as proteções ali para um usuário não acessar uma página onde ele não pode acessar, né? Então a gente tem que criar esse tipo de proteção de rotas ali de cookies com um middleware para poder validar ali a sessão do usuário e ele não acessar algo sem logar, enfim. Conectar aqui o sidebar com as rotas. Nós vamos fazer aqui também um dashboard, né, que é o dashboard principal ali. Hoje tem só um chat grosso ali. Vamos colocar página de configurações, página de plano, página de histórico de uso, melhorar ali o user info, né, que é informações do usuário, logout funcional. Vamos trabalhar aqui o banco de conhecimento. Muito provavelmente isso aqui vai ser algo mais simples possível. Vamos aproveitar ali a estrutura do que já tem no N8N. Vamos fazer a integração aqui com o chat existente e vamos dar um tapa aqui, polimento final. E aí, essa PRD, tudo isso aqui que a gente já criou, ela já estava feita. E aí eu vou dar uma passada rápida para vocês da documentação, porque a parte de colocar isso aqui lá dentro do Bolt é a mais fácil. E ali aí você vai fazer um troubleshoot ou outro. Mas isso aqui, ele serve para qualquer tipo de implementação numa ferramenta de Vibe Coding, você vai precisar de algo nesse sentido. E aí, isso, obviamente, eu discuti amplamente com o Claudio. Cara, no vídeo passado eu mostrei pra vocês o tamanho da conversa, o tanto que você conversa com o Claudio só para poder chegar num documento desse aqui. Realmente tem que ter, tem que ser algo muito bem estruturado. Mas vamos lá. Aqui a primeira coisa, arquitetura de dados. Tem que criar uma tabela de users. Aí, cara, coloquei ID, e-mail, password, dados pessoais, aí plano e assinatura. Isso aqui eu tô criando, mesmo que eu ainda não tenha decidido se eu vou cobrar isso do usuário, B2B, B2C, cara.
eu vou criar a tabela e eu vou fazer os migrations lá. Cara, quem não sabe o que é migration, é quando você cria ali uma tabela dentro do banco de dados e às vezes você precisa criar mais algum a coluna, você tem que fazer migrations, né, que é o que a gente chama. E, cara, isso não é muito bom você ficar criando migration dentro de tabela já existente, que já está sendo preenchida, porque vai ficar ali alguns espaços em branco. Imagina que você criou uma coluna nessa tabela depois que o seu banco já estava rodando, que a sua aplicação estava rodando, talvez você não consegue popular informações para trás, enfim, começa a virar uma bagunça, não é as melhores práticas. Então a gente já tenta criar o máximo possível aqui, mesmo que eu não vou usar essas colunas agora. Talvez no futuro ali eu precise disso, eu já tenho essa estrutura preparada. Aí aqui, coloquei aqui o pagamento com a Stripe, os limites de uso, coloquei segurança, ó, last login para eu saber quanto que o cara se logou a última vez, failed login attempts, né, quantidade de tentativas de login, aí colocar aqui o default a 0, posso tentar travar alguma coisa nesse sentido. E aí aqui a parte de compliance, cara, se ele aceitou os termos, aceitou as políticas de privacidade, se ele aceita ali o marketing content, cara, tudo isso aqui a gente tem que ter em tabela de usuário para a gente poder conseguir desenrolar a aplicação ali online legal. Sistema de login aqui, OAuth do Google, aí GitHub também. Aí timestamps aqui, criação, ou quando que foi feito uma atualização, um delete. Cara, tabela de planos, tabela de preços, tabela de limites. Aí aqui as features aqui, como que isso vai funcionar do plano Starter, Pro e Enterprise, que aí eu já criei aqui esse lance dos planos. Temos aqui tabelas também de pagamentos, ó, Payment History. Temos tabelas de Password Reset, que é para resetar ali os tokens de password, né? A gente precisa. E aqui, cara, dei uma detalhada nos planos, nada que a gente vai seguir a risca aqui, eu posso mudar a estrutura. E aqui a gente criou a estrutura de navegação. Antes do login, vai ter um Hero Section, vai ter a seção de planos, vai ter o botão começar agora, vai ter o botão entrar. Então você vê, cara, que o Cloud, depois que a gente já discutiu isso aqui, ele já te dá algo muito completo. E, obviamente, você tem que ler toda essa documentação aqui e apertando o parafuso se você não gostar. Fluxo de autenticação, o que o usuário tem que fazer para poder se autenticar, e tem plano, plano ID. E, cara, a partir do momento que você joga toda essa documentação aqui lá dentro do Bolt, o Bolt vai desenrolar, sempre colocando aqui, ó, a atualizar o changelog, que a gente falou isso no vídeo passado. Então, como é importante esse documento aqui para essas ferramentas de Vibe Code não se perder. E aí nós vamos aqui, sistema de autenticação, o OAuth, todas as etapas, ó, da forma como ele tem que implementar. Etapa 6, tela de planos. Etapa 7, dashboard sidebar. Etapa 8, minha conta. E aí, cara, é isso. Eu não vou nem me delongar aqui. Eu vou deixar esse documento aqui para vocês derem uma olhada. Vou deixar esse documento aqui para vocês derem uma olhada na descrição do vídeo, para poder dar uma ideia para vocês aí de como criar a aplicação de vocês, caso vocês precisem disso aqui. Então, indo aqui direto para a aplicação, obviamente eu já estruturei aqui essa fase 2, né? A primeira coisa que eu fiz, cara, eu não tinha nada dessa tela aqui, né? Eu tinha só a tela de chat que eu mostrei para vocês, que do vídeo 1, que a gente testou ali, ficou chamando o agente. E aí eu vim aqui no 21st Dev e, cara, simplesmente copiei esse layout aqui, ó, Open Component, copiei o layout aqui para o Bolt e pedi para o Bolt desenvolver esse layout. A partir desse layout pronto, ele simplesmente me entregou tudo isso aqui sem nenhum botão funcionando. E aí eu joguei aqui, ó, Bolt, bora para a próxima etapa. Tenha cuidado para não quebrar o que já está pronto. Vamos fazer o passo a passo, grave todo esse PRD aqui. E aí eu colei todo esse PRD aqui que eu acabei de mostrar para vocês, eu colei dentro do Bolt e ele foi executando aqui para mim. E aí aqui, como eu falei para vocês sobre as migrations, ó, a primeira coisa que ele criou foi várias tabelas e você entra aqui dentro do database aqui do Bolt. Tudo isso aqui, obviamente, tem um banco de dados aqui no Bolt Database, mas você vai migrar isso depois para o Supabase ou, cara, você pode migrar para o banco que você quiser. A estrutura vai estar ali no core do seu projeto, você pode usar o banco de dados que você quiser. Aqui criamos todas as tabelas que a gente precisa. Aqui ele criou mais, ó, mais migrations, ó, criou aqui o de planos, de payment history, aí de password reset, tá pronto. Eu nem implementei ainda o reset password, mas eu já criei a tabela e deixei lá, porque depois para a gente implementar a lógica vai ser mais tranquilo. Change log MD foi atualizado. E, cara, aqui eu fui dando os comandos, ó, cada vez que ele me entregava, ó, acesse o painel, vai em SQL Editor, execute cada migration,
verifique se as 4 tabelas foram criadas, e aí eu ia lá e checava tudo, beleza, segue o jogo. E é assim que você tem que se comportar com essas ferramentas de vibe coding. Você divide o PRD em etapas e vai validando a cada entrega dele. Se ele te entregar um monte de coisa de uma vez e entregar tudo quebrado, você não sabe onde fudeu tudo. Aqui você tem que realmente ir testando. A segunda etapa implementou também com sucesso, foi tranquilo, fluxo de cadastro completo, flow build lá completo sem erros. Aí beleza, cria a terceira etapa para a gente poder testar o login. E aí ele, por quê? Ele criou a tela de registro aqui, e é só que essa tela não fazia nada. Só criou a tela ali, até salvava as informações do banco, mas não acontecia nada depois que o cara se registrava ali, beleza? E aí depois disso aqui ele implementou a parte de segurança, ó, bloqueio de conta após 5 tentativas, contador de tentativas, o last login tracking, seção de segurança, foi implementando tudo isso aqui para mim, ó, fluxo completo, o usuário acessa, então ele vai até te entregando exatamente o que ele fez. Isso aqui é o seu caso de uso de teste, ó, você tem que entrar, você tem que fazer o login, você preenche a senha, marca lembrar, aí dá um submit lá na API, valida a credencial, e aí você vai testando tudo isso aqui. Uma coisa que é importante que eu fiz, que vocês vão entender, eu começo a colocar logs no sistema inteiro. Então, quando eu coloco aqui a senha e eu me logo, você vê que ele vai jogar um log inteiro aqui dentro. Caso eu precise debugar, tá tudo aqui, ó, aparece, cara, se der algum erro, eu consigo voltar lá e mostrar o erro para ele. Então é importante você implementar, depois você facilmente fala, ó, retira aqueles logs lá do login, para informar que tá logando certo ou errado. Então a gente sempre vai implementando esses logs, você aperta F12, vai mostrando o que está aqui na tela, se está dando algum erro. Caso tenha algum erro, o mais importante é você tentar ajudar o Bolt, porque lembre-se que ele não faz os mesmos testes que você, ele não acessa front ali, ele testa de uma forma um pouco mais grossa, vamos dizer assim. Depois que ele fez o build completo, ó, aí eu já mandei um print aqui para ele, ó, deu esse erro aqui ao cadastrar e erro ao criar usuário. Foi bem nesse momento aqui que eu comecei a criar esses logs, para eu poder conseguir falar para ele qual era o problema que estava acontecendo, porque eu não sabia, eu não tinha acesso a log, eu não tinha acesso ao servidor, o terminal dele estava vazio, eu não conseguia saber qual que era o problema. E aí aqui, se você não criar esse sistema de log rápido, você já vai se dar mal forte gastando muitos tokens para resolver problemas que em teoria deveriam ser super simples de resolver. E aqui, ó, justamente depois que eu implementei o log, ó, erro ao criar usuário. New row violates row level security policy, ou seja, um problema de segurança ali para poder colocar a informação que eu estava cadastrando no user V2. Quando eu fiz isso aqui, ele resolveu o problema rapidamente. E aí, ó, outro erro aqui, ó, structure carry does not match function type. Olha o tanto que foi me ajudando. Eu simplesmente dava o log para ele e, cara, cada vez que eu ia fazer, ele ia resolvendo. E aí, assim, a gente resolveu e foi implementando toda a PRD2. Não dá para passar todos os problemas aqui, porque realmente foram muitos. Isso aqui já é, ó, tá vendo? Já é um print de quando você aperta F12 aqui, copia todo esse erro aqui que tá na tela e manda para ele ali, para ele poder resolver. Ele vai encontrar o erro de forma muito mais fácil. E a gente foi conseguindo debugar tudo aqui, cara, e ele foi conseguindo entregar de maneira legal. A partir do momento que eu travei aqui no Bolt, que mesmo assim ele não estava conseguindo resolver, você muda aqui para a parte de plan, que é o que eu mais fazia, e eu falava assim, ó, eu quero toda a estrutura de código, da parte de login, senha, registro, etc. E aí eu usava outras LLMs, eu ia no GPT, fui no Claude. Claude geralmente ajuda muito mais nisso aqui. Fui até no Gemini para poder tentar debugar e entender onde estava o erro, para eu não ter que ler o código do zero aqui. Apesar de eu entender toda essa parte de código, eu queria tentar resolver tudo 100% no Vibe Code mesmo. Então, uma vez que eu consegui entregar isso, principalmente a parte de registro e todas as tabelas do banco, aí a gente já veio aqui, ó, e matamos a estrutura de banco de dados, matamos aqui também o sistema de autenticação, de login. Esse auth aqui eu risquei, não quis implementar. Cara, acho que não preciso disso aqui agora. Recuperação de senha. Aí as telas de planos, de rotas e cookies e sidebar com rotas e o dashboard, nós implementamos na sequência, que é esses menus aqui, ó, início, histórico, cara, tudo super simples, não coloquei nada demais aqui, ó, o histórico das conversas, o meu plano, coloquei aqui, plano gratuito, tá em beta, configurações aqui, eu coloquei os dados mínimos dos usuários aqui, isso aqui é perfumaria, depois a gente vai arrumar, a parte do início ali, ó, tá aqui, recursos disponíveis, chat com IA limitado, ir para o chat. Cara, algo super simples, só um menuzinho, pensa que não tinha nada aqui, era só um chat que não tinha porcaria nenhuma, e aqui o nosso chat principal, que é obviamente o objetivo disso aqui, beleza? Então, implementei telas de planos,
proteções de rotas e cookies. E aí isso aqui, cara, é muito importante, tá, que tenha no escopo de vocês, como eu li lá na PRD, porque senão facilmente alguém vai hackear essa solução aí de uma maneira muito fácil. Mesmo com isso aqui, eu que sou o cara que tô por dentro do projeto, sei de algumas maneiras que dá pra você dar um bypass nisso aqui. Imagina se você nem implementar. Conectar aqui o sidebar com as rotas, deu certo. Dashboard sidebar, aí páginas, configurações, meu plano simplificada, histórico de uso e melhorar User Info Component aqui e o logout funcional. Que, cara, nada mais é do que se você não pedir para ele colocar um logout aqui, não tem logout. Basicamente é isso. A solução, quando teve uma hora que eu cheguei aqui, cara, você não conseguia sair, apertar para sair da solução para poder desconectar. Beleza. E tudo isso aqui, cara, árduo a trabalho, ó. RP criar estruturas. E aí aqui continuamos, ó. Criamos aqui estruturas de rota, sidebar, ó. Eu dou aqui até os componentes, os arquivos que ele tem que criar. E aí tudo isso aqui, galera, o que que foi virando? Dentro do cloud, eu não sei se vocês sabem disso, o cloud hoje você consegue configurar skills nele. E essas skills você consegue colocar uma base de conhecimento dentro do cloud. E o quão importante essas PRDs é justamente para que vocês entendam que quando você coloca aqui, ó, documentação, olha aqui, ó, Agent Smith Project. Aqui, assistente conversacional, usando o Next.js e tal. Ou seja, eu subi toda a documentação aqui do Agent Smith no cloud, e quando eu inicio uma conversa com o cloud, ele já sabe tudo do que tá rolando. Eu falo, cara, puxa lá a sua habilidade, o Agent Smith Project, e vamos começar a discutir a partir daqui. Qualquer alteração que eu vou fazendo aqui, eu pego o resumo e vou implementando lá, como se fosse realmente uma base de conhecimento ali dentro do cloud. E aqui, cara, isso aqui me ajuda demais a resolver problemas e vai ajudar vocês também, principalmente vocês poderem economizar grana aqui nessa ferramenta de Vibe Coding. Então, cara, sem mais delongas aqui, vamos finalizar. O banco de conhecimento aqui do Placeholder, eu vou mostrar para vocês qual a estratégia que a gente vai usar. Aí integramos o chat existente, porque tinha só um chat solto, imagina que era uma tela lá de chat que estava conectado com o N8N, não tinha navegação, usuário, não estava integrado em nada. E aqui nessa parte aqui, depois que eu criei tudo isso aqui, eu tinha que integrar o que já estava funcionando dentro da estrutura, landing page, login, quando eu logo como usuário, vai abrir o chat que eu já tinha construído. E aqui demos um polimento final, foi dar um tapa ali no layout do negócio para ficar funcional. E aí, dito isso, o objetivo final dessa PRD2 é eu ter um acesso de usuário aqui, igual eu tenho, cara, conseguir acessar um menu mínimo aqui, menu das conversas aqui que foi implementado, isso aqui, obviamente, a gente tem que dar um tapa, tá vendo? Que é tudo teste. E, cara, eu consegui conversar lá com o meu agente, olá, gente, tudo bem? E tudo funcionar maravilhosamente bem, utilizando aqui o N8N aqui de back-end, né, de função aqui, que fica muito mais fácil para eu lançar o meu MVP. Eu estou construindo, simplesmente a gente colocar isso aqui no mercado, eu conseguir implantar isso em algum cliente e rodar ali, apertar os parafusos e, obviamente, depois do final, eu vou apresentar como teria que ser a estrutura realmente profissional de uma aplicação como essas. Isso vai ser no próximo vídeo, que é o terceiro e último vídeo dessa série de Vibe Coding. E aí, o que que eu precisava resolver? Aqui, o que que é o principal problema que eu quero resolver para o meu cliente? Eu preciso que a base de conhecimento aqui, processos sensíveis, são enviados, não sejam enviados para ferramentas externas sem controle, né? Ou seja, eu estou vendendo, o que eu estou vendendo aqui de fato é o cara ter o controle da base, dos documentos internos, para ele não ter que ir lá no Google Studio lá e para ele subir um monte de documento da empresa dele lá sem segurança nenhuma, documentos sensíveis, e também tentar eliminar ali um pouco dos colaboradores que irem utilizar essas outras plataformas, essas outras LLMs, né, essas LLMs de mercado, e ficar subindo informação da empresa. Isso que eu estou tentando resolver e facilitar também o onboarding ali com dúvidas de problemas do SaaS, é isso que eu estou implementando. Então, dito isso, eu tinha um desafio de estrutura que eu tenho esse fluxo aqui, e esse fluxo ele não é multi-tenant. O que que é multi-tenant? Eu não consigo atender multi-clientes com ele hoje. Se eu quisesse vir aqui, começasse nesse webhook, pedisse aqui user ID, session ID, cliente ID, e aí a cada cliente ID ele ia acessar uma base de conhecimento diferente, um banco vetorial diferente, cara, daria para fazer, mas ia dar um puta trabalho para algo que não é permanente. O N8N ele não vai permanecer numa estrutura dessa, se caso o meu produto performar. Imagina que isso aqui, pô, deu tudo certo, implementei na empresa, o negócio tá bombando, agora dá pra gente ir pra solução, que o Vibe Coding é para isso, né? É para você
implementar MVPs, é o mínimo produto viável, para depois você ir para a solução. Então, o que que eu pensei para a gente fazer aqui? Depois que eu estruturei todo o banco de dados, eu preciso criar uma estrutura onde eu vou conseguir múltiplos clientes acessar múltiplos webhooks. E aí, nisso, a gente foi para o PRD número 3, que é o que a gente vai apresentar próximo aqui, que a gente vai vir aqui mexer mais na estrutura de banco de dados, criar o painel admin ali do Bolt, e aí vocês vão entender como tudo vai funcionar e eu vou testar toda a aplicação para vocês, e aí vocês verem que o produto ele realmente fica pronto para a gente poder jogar no mercado. Porque dessa forma que está aqui hoje, eu posso me registrar aqui 20 vezes, todo mundo vai acessar a mesma base de conhecimentos, isso aqui vai servir apenas para um cliente. E o que eu estou vendendo é seus dados, privacidade, sua infraestrutura para o seu controle, compliance total de LGPD e multiformato de documentos. É isso que nós estamos vendendo aqui. Beleza? Então é isso, essa aqui é a segunda etapa do nosso agente Smith, produto que nós estamos construindo a partir de uma automação do N8N. A primeira etapa foi concluída com sucesso, era o MVP grosso. Aqui a gente começou a colocar o layout, começou a colocar menus e estruturar as tabelas. E agora nós vamos ali para a parte final, que é realmente o polimento, criação de admin, que como que eu vou controlar isso aqui tudo que eu estou construindo, e é para a gente poder realmente finalizar algo que seja implantável, que eu consiga colocar isso no mercado. E depois que quando tiver tudo pronto, eu vou apresentar para vocês como seria a estrutura real de um produto como esse. Aí, obviamente, cara, fora do Vibe Coding, que não é o que a gente está fazendo aqui. Sempre defendo aqui para todo mundo na comunidade e reafirmo para todo mundo da comunidade que Vibe Coding é algo para você construir uma aplicação ali em 2, 3, 4 dias, bem rápido. Joga isso no mercado, vê se funciona. Tem fit, cara, tem fit. Vamos construir algo profissional aqui, porque uma estrutura dessas aqui com certeza não dá para você ficar milionário, beleza? Um forte abraço a todos, deixa seu like no vídeo, deixa um comentário se você tem alguma dúvida, ficarei feliz em responder, e é isso, até mais, forte abraço.